Boa tarde a todos. Hoje convidei o André da Invent Software para apresentar a parte de pagamento no Edom Bank Plus. Obrigado aí pelo convite, tá, André? Valeu, eu que agradeço. Vamos lá então, já estou aqui com esse AP iniciado, com o Bank Plus iniciado. A gente vai começar agora aí uma introdução sobre o módulo de pagamento do Bank Plus, né? Então, aqui, Bank Plus, pagamento. O primeiro passo são as configurações, então tem um cadastro de contas, mesma lógica de cobrança, né? Eu tenho aqui os layouts prontos, você não precisa desenhar layout. Vinculo a conta do SAP, vinculo a filial, coloco o diretório, layout. E aí o sistema já está pronto para ser utilizado. Tá? A parte de pagamento tem menos parâmetros, é um pouco mais simples que cobrança. Tem mais alguns parâmetros gerais aqui para atender algumas particularidades de alguns clientes. E depois de configurado a conta de pagamentos, parâmetros gerais, também tem a configuração de dados bancários, onde tem aqui os bancos, né? Então, aqui Banco Itaú, por exemplo, valor mínimo para TED, valor máximo para DOC, as finalidades, a finalidade padrão, as ocorrências de retorno, tá? Então, alguns parâmetros aí. E depois de tudo configurado, a gente vai para a parte de administração de pagamentos. Então, pagamento, administração de pagamentos, onde na primeira aba eu vou conseguir ver todo o meu contas a pagar. Aí eu posso filtrar aqui por data de lançamento, por data de vencimento, forma de pagamento, empresa, fornecedor, nota, uma lista de notas, por grupo de fornecedor. Então, são diversos filtros que você pode usar aí para selecionar o que você quer pagar. Depois de selecionado ali o que eu quero pagar, eu clico em listar e o sistema vai trazer ali todo o contas a pagar com base nos filtros que eu utilizei. E aí eu tenho mais algumas informações importantes na linha. Filial, tipo de documento de origem, número do documento, número da nota, código e nome do fornecedor, total a pagar, data, vencimento, código de barras, linha digitável, enfim, diversas informações que são importantes aí para me ajudar na hora de gerar a previsão de pagamento. Alguns campos são editáveis. Então, por exemplo, esse cara aqui me deve 40 mil. Só que eu liguei lá para ele e falei que hoje eu vou pagar 20 mil. Aí eu posso vir aqui, colocar o valor que eu quero pagar e fazer um pagamento parcial. Também posso colocar juros, multa e desconto aqui nos campos referente a esses valores, tá? Transferência. Seleciono ali uma parcela que eu sei que é transferência. Clico em pagamento, transferência. O sistema já vai trazer as contas que eu tenho lá no cadastro fornecedor. Posso cadastrar uma nova conta direto aqui na tela. Só informar aqui o banco, a agência, se tiver chave Pix, a chave Pix. Esse cadastro já vai ser feito no próprio cadastro do fornecedor e já vai ficar disponível para um pagamento futuro. DOC, TED ou Pix. Se for mesmo banco, crédito em conta ou Pix. Banco diferente, DOC, TED ou Pix. Ei, que é isso aqui? Eu não configurei a forma de pagamento, né? E listar de novo. Colocar aqui que eu quero pagar amanhã. Selecionar uma parcela. Pagamento, transferência. Marcar aqui que eu quero pagar como Pix, salvar a previsão. Ele não está aceitando aqui Pix. Deixa eu colocar crédito em conta mesmo.
Agora, como o TED deu certo. Então, eu posso cadastrar a conta do cliente aqui por essa tela, né? Essa conta já vai ficar disponível. E, além de eu gerar essa transferência individual, o que a gente recomenda é a transferência em lote. Então, eu posso selecionar vários documentos que eu sei que eu vou pagar como transferência de diversos fornecedores diferentes. Vou selecionando aqui todo mundo que eu sei que eu vou pagar como transferência. Eu poderia usar aqui como filtro algum desses campos. Então, por exemplo, lá no cadastro do fornecedor, eu posso vincular na forma de pagamento que a forma de pagamento daquele fornecedor sempre vai ser transferência. E aí, nessa tela, eu filtraria pela forma de pagamento transferência, selecionaria tudo, pagamento, transferência em lote, seleciono a conta de pagamento, a data de pagamento, se eu quero agrupar as parcelas de um mesmo fornecedor, se eu quiser como pagar com o Pix, eu marco aqui que é Pix, aqui a finalidade, e tem uma novidade aqui, esse aqui, ó, pagar no contrato padrão da filial. Então, antes a gente limitava a você gerar as previsões de uma conta por vez. Agora, se você tem lá um cliente que dentro da mesma base SAP, por exemplo, ele tem 10 empresas diferentes e na hora de gerar aqui as transferências, ele quer que cada transferência vá para o contrato padrão de cada filial, ele consegue fazer isso. Então, isso é uma funcionalidade nova para atender aí geralmente as empresas que têm mais de uma filial, mais de uma empresa, né? Quando é mesma filial, quando é mesmo CNPJ, matriz e filial, ele pode centralizar todos os pagamentos na matriz. Aí fica a critério lá do financeiro e da contabilidade se ele vai querer ou não ter contas diferentes para filial. Tem gente que prefere pagar tudo centralizado da matriz, tem gente que prefere separar uma conta para cada filial. Quando é matriz e filial, ele pode fazer isso. Mas tem várias empresas que dentro de uma única base ele cadastra como filial, mas são CNPJs diferentes. Então ele não pode pagar uma nota de uma filial X com um contrato que é do CNPJ Y. Então, para isso, a gente criou esse pagar no contrato da filial, onde a gente vai buscar qual que é o contrato padrão da filial da nota. Ok? Aí ele vai validar se todas as parcelas que eu selecionei, se já tem a conta cadastrada. Então, se já tiver a conta cadastrada, vai ficar tudo vermelhinho. Se tivesse algum cliente, algum fornecedor sem conta, ficaria aqui vermelho e ele teria que ou cadastrar a conta ou na hora que eu confirmar a operação, aquela linha em vermelho seria ignorada. Um aqui das parcelas que eu selecionei, o valor era negativo, né? Valor negativo, eu não posso gerar previsão. Esse -1.000 aqui. Por que que lista valor negativo aqui? Porque eu posso pegar aqui esse crédito para o fornecedor e abater numa nota de entrada. Então, por exemplo, se eu tenho 1.000 negativo e eu tenho 5.000 positivo, eu posso gerar um pagamento agrupado de 4.000 que no retorno vai conciliar os dois documentos. Então, por esse motivo, a gente traz devolução e lançamento contábil anual que gera crédito para o fornecedor nessa tela de administração de pagamento. Além de transferência, a gente também tem uns boletos, né? Então, eu posso ter lá um leitor de código de barras. A gente também trabalha com DDA. Então, para quem paga muitos boletos, o ideal é trabalhar com um DDA. Mas eu também posso usar um leitor, ou se quem insere aqui a nota já tiver o código de barras, a pessoa já pode colocar o código de barras aqui na nota, que esse código de barras já vai aparecer aqui automaticamente na aba documentos, né? Que é esses casos aqui. Seleciono aqui uma parcela, clico em pagamento, documento com código de barras. O sistema vai validar algumas coisas. Se o valor da parcela é igual ao valor do código de barras, se eu não estou fazendo um pagamento retroativo, então ele não vai deixar eu inserir aqui se a data for retroativa, e se o valor, né, bate, ou se eu já não gerei uma previsão para aquele mesmo código de barras. Então eu consigo pagar aqui um boleto. E eu também consigo pagar em lote. Eu poderia estar usando um leitor, colocando aqui vários códigos de barras em várias parcelas diferentes. Depois eu seleciono tudo que eu bipei ali o código de barras, clico em pagamento, documento com código de barras em lote, seleciono a conta, data de pagamento, se eu quero pagar no contrato padrão da filial. Ok.
O sistema vai fazer as mesmas validações, o que está vermelhinho tem inconsistência, o que está vermelhinho, o que está verde está ok. Na aba log eu vejo o motivo da inconsistência. Então tem alguns aqui que o código de barras é inválido e alguns que o valor do boleto é diferente do valor da parcela. Dos que estão ok, tem 2 boletos padrão e 2 boletos de arrecadação do tipo GNRE. Confirmei, ele vai gerar aqui o que está ok e o que está pendente, o que estava inconsistente, continua em aberto. Além de transferência, DOC, TED, PIX, boleto de arrecadação, conta de energia, tributo com código de barras, todos os tributos com código de barras. Qualquer tipo de boleto com código de barras você vai conseguir pagar. Tributos sem código de barras, DARF, GPS e DAR ICMS de São Paulo. Então, esses 3 tributos sem código de barras você vai conseguir pagar sem nenhum problema. Ordem de pagamento à disposição é um tipo de transferência que você faz para uma conta lá. Não é muito utilizado, mas existem algumas empresas que precisam desse processo. Ele transfere um dinheiro para uma agência, aí o cara vai lá com o CPF ou CNPJ dele e consegue sacar o dinheiro. Pix QR Code Not não é tão comum ainda, mas se você receber ali um QR Code, você consegue pagar ele também pelo Bank Plus. E existe essa nova funcionalidade aqui também de pagamento manual, né? Que é o mesmo caso lá do contos a receber de cobrança. É um tipo de pagamento que eu faço e eu não quero que vá para remessa. Então, alguma transferência que eu fiz direto no banco, algum pagamento de caixa, tesouraria, se eu tiver um caixinha ali na empresa que eu uso dinheiro, eu consigo fazer tudo por aqui, né? Por exemplo, esse caixa geral, coloco a data de pagamento, ok. Ele vai gerar uma baixa, eu poderia baixar diversos fornecedores ao mesmo tempo, sem usar lá a tela de baixa do SAP, a administração de pagamento do SAP, né? O sistema já gera aqui a baixa, tudo certinho, né? Bem mais simples que a tela aqui de contas a pagar, que eu preciso de colocar parceiro por parceiro. Transferência entre contas, para mim transferir dinheiro de uma conta da empresa para outra conta da própria empresa. Então eu consigo fazer esse tipo de transferência aqui pelo Bank Plus. Eu posso baixar a transferência pelo retorno de pagamento ou eu posso baixar aqui na hora que eu gero. Porque às vezes quando você faz esse tipo de transferência entre contas, é porque você precisava do saldo na hora. Aí você vai lá no Internet Bank, já transfere, né? E aí você só documenta aqui no sistema, clica em baixa manual, aí a gente gera ali um pagamento por conta entre as duas contas que você fez a transferência. Nesse caso aqui, por exemplo, transferência entre contas entre o Bradesco correspondente e o Banco Santander, tá? Então, é uma opção aí para documentar as transferências que você faz entre contas da empresa. E aí eu posso escolher se eu só vou documentar para baixar manual ou se eu quero que isso vá na remessa de ordem de pagamento junto com os outros pagamentos normalmente. Transferência para cliente, se você precisar devolver dinheiro para um cliente. Então, nessa aba transferência para cliente, é onde eu consigo devolver dinheiro para o cliente sem precisar cadastrar o cliente como fornecedor. Então, tem uma função aqui que eu consigo gerar um pagamento para um cliente sem precisar cadastrar ele como fornecedor. Então, é uma função aí bastante interessante também. Aba DDA, débito direto autorizado. O DDA, para a empresa que paga muitos boletos, é extremamente essencial, tá? Clientes novos aí, é essencial que vocês coloquem os caras para usar o DDA, porque facilita muito a vida do financeiro. O que que é o DDA, o débito direto autorizado? É um arquivo diário que o banco te disponibiliza e dentro desse arquivo tem todos os boletos que são gerados contra o CNPJ da empresa no dia útil anterior. Então, é um arquivo que você vai ficar importando ele aqui diariamente. E aí você vai criando uma base de boletos a pagar que existe no CNPJ da empresa, tá? E aí, dentro do sistema, você vai ter todos os boletos que você tem a pagar. É, Quem opta pela van bancária já vai ter esse DDA automático, né? O DDA já vem, você vai vir aqui, os boletos que são emitidos contra a empresa já vão estar aqui. Depois que o boleto é importado, seja via van ou DDA, cada linha dessa é como se fosse um boleto. Então eu tenho as mesmas informações do boleto fisicamente.
o contrato, o banco de origem, valor, nome CNPJ, número da nota, data da emissão, data de vencimento, código de barras, tem protesto, tem juros, tem multa, todas as informações. Então a gente vai criando uma base de boletos a pagar. E aí você vai poder vir aqui e filtrar por vencimento. Por quê? No DDA, no arquivo DDA de hoje, pode ter um boleto que vence só em 2023. Aí eu não quero pagar aquele boleto agora. Então, vou filtrar aqui por vencimento. Vou clicar aqui em vínculo automático e tem 3 tipos de vínculos. Identificação fiscal. A gente vai procurar uma nota de entrada, né, referente a esses boletos que eu filtrei, com mesmo CNPJ, mesmo valor e mesmo vencimento. Encontrou, a gente gera a previsão de pagamento substituindo aquela primeira parte que eu mostrei aqui na aba documentos. Então é muito mais fácil. O DDA automático, ele vai automatizar ali uns 80% de todos os pagamentos de boleto do cliente. Número do documento, a raiz do CNPJ, o valor, o vencimento e o número da nota. Por que a raiz do CNPJ? Porque a maioria dos boletos, ou muitos, né, grande parte dos boletos, ele é emitido com o CNPJ da matriz, mas às vezes você comprou da filial. Então a gente usa os 8 primeiros dígitos do CNPJ, valor, vencimento e o número da nota. Esse número da fatura é um número customizado, né, foi criado para um cliente específico que ele alimenta um campo lá na nota fiscal de entrada e em vez de usar o número da nota, a gente usa esse número da fatura para vincular o boleto com a nota fiscal de entrada. E também tem o vínculo manual, onde eu posso dizer manualmente qual que é a nota do boleto. Às vezes dá uma diferença ali de 1 centavo, alguma coisa assim. Eu posso vir aqui e vincular manualmente o boleto com a nota fiscal. Ou é um boleto que representa 3, 4 notas fiscais, é pelo vínculo manual que eu vou conseguir fazer essa referência. Então, esse é o processo de DDA. Abra previsões barra pagamentos, é onde a gente vai ver tudo que a gente gerou, tudo que está em remessa, tudo que está aguardando aprovação, tudo que eu paguei. Então, é uma aba gerencial, onde eu vejo todo o meu contas a pagar, assim como toda a tela da Invent, posso exportar para Excel. Posso verificar aqui se tem parcelas agrupadas, o histórico daquele pagamento, quem provisionou, quem gerou a remessa, quem importou o retorno, quem enviou o comprovante de pagamento, vai ficando tudo registrado aqui nessa tela, tá? Funcionalidades recentes que a gente liberou. Relatório, clico em relatório, aí, por exemplo, eu quero tudo que eu paguei no mês passado. No meu caso aqui, eu vou colocar todo o ano de 2021, mas vamos supor que era tudo que eu paguei no ano passado. Aí eu vou pegar aqui tudo que está com status de liquidado e vou gerar ali um relatóriozinho, né, padrão Bank Plus. Não dá para mudar, né? Precisa mudar, aí o cliente vai ter que pagar para que vocês desenvolvam um relatório lá no Crystal. A gente passa as tabelas para vocês e vocês desenvolvem o relatório para o cliente. Aí o cliente, mas eu não quero pagar. Tem esse relatório aqui que a Invent disponibiliza, né? Só que como é um relatório ali disponível para todos os clientes, não dá para ficar, o cliente X precisa de tal informação, o Y precisa de tal. Então não dá para a gente fazer esse tipo de mudança. Por isso que o SAP disponibiliza o Crystal para que cada empresa desenvolva o relatório com a sua cara. Mas, às vezes, isso aqui já atende o cara, aí ele já vai ficar feliz. Eu posso cancelar uma previsão. Então, por exemplo, eu gerei essa aqui, mas eu não quero pagar esse cara hoje. Sei lá, eu não vou pagar em 20, por exemplo. Eu vou filtrar aqui tudo que é da Invent e vou cancelar o pagamento. Coloco aqui uma observação e cancelo o pagamento. E aqui eu também consigo gerar comprovante de pagamento. Então, isso aqui geralmente é algo que brilha o olho do cliente. Eu posso vir aqui, depois que vem um retorno de pagamento do banco, a gente vai ter essa autenticação do pagamento. E aí, quando eu gerar o comprovante, esse comprovante ele vai ter os dados do pagador, os dados do recebedor e a autenticação que é o que valida o comprovante, né? Então, bem interessante também. E aí, eu posso vir aqui e enviar esse comprovante para o e-mail do meu fornecedor. Tá? Vai ser enviado lá, se eu abrir o meu e-mail, comprovante de pagamento, comprovante aqui em anexo. E aí, uma função recente que foi muito pedida foi essa aqui, ó. Por exemplo, não é o fornecedor que pediu o comprovante, é alguém do jurídico.
Aí eu vim aqui e coloco, ó, o cara que quer receber o comprovante é esse cara aqui, ó. Coloco o e-mail do cara aqui, clico em comprovante, enviar ao solicitante. Aí a gente vai enviar o comprovante para esse e-mail que você colocou aqui. Então, isso foi bastante pedido e agora tá aqui, ó. Comprovante, chegou no meu e-mail aqui. Então, isso é muito útil. Às vezes, alguém do jurídico, alguém da auditoria, ou alguém no próprio financeiro, né, que pede o comprovante, você não vai precisar salvar ele em PDF e criar um e-mail manualmente. A gente já vai fazer isso para você. O Bank Plus já tem os workflows de aprovação. Então, eu crio aqui um workflow de aprovação, digo quais usuários que são aprovadores, quais as alçadas ali, quais os limites de valores que os usuários têm permissão para aprovar, quais filiais que aquele usuário tem permissão. E com base nisso, quando eu vou tentar gerar a ordem, né, não vai trazer nada, porque estão com status de aguardando aprovação. O usuário aprovador tem que entrar nessa tela, a aprovação de pagamentos. Ele vai conseguir visualizar aqui tudo que está aguardando aprovação, selecionar tudo e aí ele escolhe se ele quer aprovar ou reprovar. Se ele reprova uma previsão, essa previsão automaticamente volta a ficar em aberto lá na aba documentos. Tá? E se eu conferir lá no histórico, vai mostrar lá que foi reprovado e o motivo que foi reprovado. Deixa eu achar aqui a que eu reprovei. Deixa eu ver se foi essa. Não, essa eu cancelei. Essa eu cancelei. Essa eu cancelei. Essa aqui, ó. Motivo da reprovação. Aí eu coloquei lá teste. Aí aparece o usuário, a data e a hora. E aí, como ele reprovou, o documento já fica em aberto aqui novamente para que o usuário do financeiro corrija, né, e gere a previsão corretamente. Voltando para a aba aprovação, agora eu vou selecionar tudo e clicar em aprovar, sim. Agora sim, quando eu vier aqui na ordem de pagamento, eu vou clicar em nova, inclusão de pagamento, vai trazer ali tudo que está em aberto e eu vou conseguir gerar a previsão. Ele está me avisando aqui que eu provisionei pagamentos de parceiros sem CNPJ. Ele está falando, ó, esse cara aqui está sem CNPJ. Então, ele não vai ser incluído porque seria um pagamento rejeitado, só vai incluir o restante dos pagamentos. Vou lá e processo a remessa de pagamento. Gerou, se eu olhar ali na minha área de trabalho, o arquivo foi gerado aqui. Boleto, transferências. Tem um serviço que automatiza o retorno de pagamento, né? Se tiver a van já pega aquele arquivo de remessa, aquela ordem de pagamento que foi gerada, e já envia para o banco. E aí, quando vem o retorno de liquidação, a Van já gera o retorno de liquidação numa pasta. E aí a gente tem aqui um serviço, esse serviço é processamento de retorno de pagamento, que já vai importar, processar e contabilizar o retorno. Então, quando você entrar aqui na aba processados, o retorno de pagamento já vai estar aqui com a situação liquidada e o pagamento contabilizado. Uma função recente que a gente liberou é anexar o comprovante também na nota de entrada. Então, o comprovante ele é anexado no contas a pagar e na nota fiscal de entrada. Por quê? Porque às vezes você tem alguém da logística que fica te pedindo comprovante de pagamento. Então, o fato de anexar o comprovante aqui na nota vai fazer o cara não precisar solicitar o comprovante a você, porque ele tem acesso à nota e na nota já está o comprovante de pagamento aqui em anexo. Então, é bem interessante isso aí. Além de anexar o comprovante, a gente também pode configurar para que no processamento do retorno o comprovante seja enviado para o e-mail do fornecedor. Então, também dá para automatizar isso. Tá? Depois que processa ali o boleto, ele gera uma baixa, né? É uma baixa padrão SAP que acontece por trás, saindo aqui um crédito na conta banco e um débito aqui no meu fornecedor.
Esse é o processo de pagamento eletrônico. Luiz, você tem alguma coisa aí a acrescentar? Tem perguntas aí? Oi, André. Não, nenhum tópico para acrescentar. As perguntas eu vou deixar mesmo para o final. Vou esperar você concluir mesmo. Valeu. A gente fala um pouquinho sobre o extrato, então, porque tem um tempinho aqui ainda. Pode ser, por favor. Pode ser? É, conciliação bancária. Configurações, configuração de extrato. Tem aqui a configuração do extrato. A gente trabalha com padrão OFX e com padrão 240 posições. Eu recomendo sempre o padrão 240 posições. É um extrato mais seguro e vai permitir automatizar alguns tipos de lançamentos que o FX não permite, tá? André, como assim automatizar lançamento pelo extrato? No padrão 240, o banco categoriza cada tipo de lançamento que é feito na conta. Então, ele me avisa quando é um lançamento de cheque, quando é uma tarifa, quando é uma aplicação, quando é um câmbio, quando é um IOF, quando é pagamento a fornecedor, quando é resgate de aplicação, enfim. Ele tem aqui um monte de categoria e ele me diz ali o que cada lançamento que ele faz lá no meu extrato representa. E aí, através dessas categorias, eu consigo pré-configurar. Olha, toda vez que tiver uma tarifa, toda vez que tiver uma aplicação, eu quero que o sistema automaticamente faça um lançamento contábil anual entre a minha conta banco e a minha conta de aplicação, a minha conta de despesa bancária. Então, a gente consegue automatizar esse tipo de lançamento. Vou lá em processamento de extrato. Ah, o que mais que tem ali na parte de configuração de extrato que geralmente não falam? Dá para colocar projeto no lançamento, dá para colocar centro de custo, dá para colocar item do fluxo de caixa. Então, lá, quando eu faço aquele lançamento contábil manual, eu consigo aqui na categoria colocar todas essas informações. Então, aqui é o projeto, item do formulário, centro de custo. Eu consigo colocar todas as informações aí nos lançamentos que o sistema gera pelo extrato bancário. André, e se eu tiver mais de uma conta, por exemplo, para aplicação? Porque aqui, né, banco, categoria. Mas o cara pode ter 5 contas no Itaú e cada conta tem uma conta de aplicação diferente. Aí, nesse caso, ele preenche aqui embaixo, ó. Em vez de preencher em cima, ele vai preencher embaixo. Aí eu coloco aqui a conta do Itaú, né? Coloco aqui as 5 contas e digo qual que é a conta de aplicação para cada conta dessa aqui. Então, essa aba aqui embaixo serve para isso. Beleza, configurei. Vou importar um arquivo. Lembrando que tem um serviço que automatiza a importação desse arquivo. O extrato vem automaticamente pela van, o serviço importa e processa, reconcilia tudo automático. Importei aqui um arquivo de extrato do Itaú. Inicialmente, o extrato foi traduzido para a tela. Eu tenho aqui a conta, a data, o tipo de operação, o valor, a categoria, o histórico. Já consigo ver aqui, ó, quais linhas que ele vai fazer o lançamento contábil manual. Também tem um tipo de lançamento que eu chamo de liquidar contra receber, só que esse aqui tem que ter cuidado para utilizar. O que que esse lançamento aqui faz? O que que esse tipo de lançamento faz? Ele vai procurar uma parcela que eu tenho em aberto com esse valor e esse vencimento. Se ele achar uma parcela de 6 mil em aberto e com esse vencimento aqui, ele automaticamente gera o contas a receber daquela parcela. Então, para empresas que prestam serviço e recebem via depósito, é uma forma de automatizar as baixas com os pagamentos feitos por transferência, por depósito, por DOC, tá? Qual que é o pré-requisito? Como no extrato só tem data e valor, a gente não consegue validar o cadastro do cliente. Então, se ele faz muitas vendas que têm mesmo valor e mesmo vencimento, ele não vai poder utilizar essa opção. É só para quem geralmente o valor de documento não é igual ao valor do outro. Para esse tipo de cliente, isso aqui vai atender legal ali as baixas dos depósitos automatizadas. Processar. Quando eu processo, o Bank Plus vai importar esse arquivo de extrato lá para aquela tela de processamento de extrato do SAP. Então, eu já tenho aqui a conta, né, a conta contábil, tenho aqui a data. Se eu entro lá em banco, extratos e reconciliações externas, processamento de extrato, quando eu coloco aqui a conta, o sistema ali nada mais fez que importar o extrato para essa tela aqui. E algumas empresas alimentam isso manualmente. Só que aqui ainda tem um outro passo, que é se reconciliar, onde o Bank Plus já vai gerar
os lançamentos contábeis manuais e, e reconciliar os outros registros por data e valor. Então, se eu entrar aqui, ó, ele gerou um LCM, a aplicação, entre a conta banco e a conta de aplicação. Como o Bank Plus que gerou esse LCM, ele já lança ele reconciliado. Então, aqui a coluna reconciliação já está preenchida, onde ele já gerou o registro reconciliado. O restante dos registros, ele tenta reconciliar por data e valor. E o que não reconciliar, porque às vezes um movimento do extrato representa 10 do SAP, né? Aí não tem como reconciliar automático. Aí você clica aqui em ir para a reconciliação manual, onde a gente leva lá para aquela telinha de reconciliação do SAP, onde você vai reconciliar manualmente. Ah, esse tanto de registro aqui do SAP representa esse registro aqui do extrato. Aí eu pego e reconcilio. Em resumo, esse é o processo de reconciliação, né? Reconciliação bancária é bem simples, não tem muito segredo. Quer acrescentar alguma coisa, Luiz? Oi, André, não, foram esses pontos aí importantes aí que você passou para o pessoal. Interessante. Fechado. E aí o extrato, né, tem um serviço lá que quando vem da van, ele já faz tudo isso que eu fiz manualmente automático, eu não preciso clicar em nada, tá? Além dos serviços aqui que eu mostrei para vocês, tem esse serviço de API que eu acho importante falar para que ele serve também. Esse serviço de API, ele é tanto cobrança quanto pagamento. Pagamento é para se o cliente tiver um portal de aprovação e quiser se comunicar com os pagamentos aguardando a aprovação do Bank Plus. Aí existem os métodos APIs que ele consegue consultar ali, se consultar e aprovar os pagamentos via API. E na parte de cobrança, se o cara tem um e-commerce, alguma coisa, ele consegue se comunicar com os boletos do Bank Plus via API. Então, tem todos os métodos lá de geração de boleto, buscar o PDF do boleto, buscar os boletos vinculados a uma nota, buscar todos os boletos de um determinado parceiro de negócio. Então, aqui dentro da documentação, eu consigo acessar aqui a cobrança V2, onde tem todos esses métodos APIs, né? É bem interessante. Que às vezes você tem um LED lá, um possível cliente, que o cara fala, mas eu tenho um e-commerce aqui e eu queria gerar um boleto pelo SAP, mas o meu e-commerce precisa ter acesso ao boleto que eu gerei pelo SAP. Então, a gente já tem aí a ferramenta necessária para que o cara consiga implementar isso. Acho que é isso, então, pessoal. Acho que a gente pode ir aí para as perguntas. Ok, André, muito obrigado aí pela apresentação.